Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Olha, hoje eu acordei um pouquinho inspirado. Estava pensando lá no pessoal de Boituva, né? Nos paraquedistas de Boituva. Sempre passo por aquela região e fico encantado com todo o empenho dos paraquedistas, dos pilotos das aeronaves e fico impressionado com a coragem desses paraquedistas. Então resolvi desenvolver um desenho utilizando o Dropile como interface para que pudéssemos conversar um pouquinho a respeito das técnicas e das dificuldades que nós encontramos. Bem, primeiramente, como é muito iluminado na parte de cima, o amarelo aqui do topo do paraquedas ele tem que ser um pouquinho mais esbranquiçado, tá? Para dar o efeito de luminosidade. E à medida que a coloração vai descendo, ela vai ficando um pouquinho mais escura. Tá? Então a primeira observação foi esta aqui. Depois eu vou tirar esse branquinho aqui, tá? Um outro detalhe é que para fazer esse paraquedas eu usei o segmento de reta, a opção Line, fui alternando as cores para dar um efeito de iluminação e sombra. Então, para que ocorra esse processo, você tem que fazer a alteração na tonalidade das cores. Tá? E o Line, a opção Line, ela favorece muito o desenvolvimento do desenho, porque o paraquedas ele tem um formato bem interessante, porém nas pontas você vai precisar arredondar. Então nesse caso aqui nós utilizamos a opção Eraser para gerar a borda aqui da curvatura do paraquedas. Em seguida utilizamos o segmento de reta, a opção Line, para construirmos aqui toda a amarração do paraquedas no personagem que aqui está, dando um efeito realmente de uma linha um pouquinho mais fina, característica esta dos paraquedas. Chegando aqui na base, ocorre que essas linhas elas se fixam em fitas um pouco mais grossas, por essa razão que nós utilizamos aqui a cor preta, para caracterizar todo esse sistema de amarração do nosso personagem. Então, quando nós desenhamos, nós temos que realmente prever todas essas formas e características do desenho ou das ferramentas que pretendemos utilizar. E aqui nós temos o personagem filmando a si próprio durante a queda. Nessa parte aqui da mãozinha, nós costumamos utilizar o efeito zoom, tá? E aí nós colocamos sombreamento aqui entre os dedos, é um detalhe muito importante, sombreamento na base. Sobre o personagem nós jogamos um pouco de iluminação em função da iluminação que vem aqui do fundo na roupa do personagem, mesclamos a tonalidade das cores do personagem, aplicamos reflexo com a tinta branca nos óculos do personagem, um pouco de reflexo no capacete do nosso personagem, praticamente pegando a iluminação frontal, porque sobre ele tem o paraquedas que gera sombra. Tá? Então essa iluminação aqui é uma iluminação mais frontal. Um outro detalhe importante nesse desenho é a tonalidade das cores do céu. Então estamos aqui começando com uma tonalidade mais escura e vamos clareando à medida que o personagem vai chegando mais próximo à região terrestre. Muito embora aqui nós não nos preocupamos, tá, em criar o fundo, o foco mesmo foi trabalhar o personagem. Um detalhe muito interessante é este efeito aqui de vento. Aqui ó, nessa região nós temos uma fita tanto deste lado como deste lado aqui, gerando o efeito do vento sobre o personagem e deixando, portanto,
esse detalhe mais aparente na construção do nosso personagem. Um detalhe assim que eu gostaria de conversar com vocês é em relação ao braço. O braço está muito reto, tá? Então, se você observar as pernas elas têm uma curvatura. Elas foram feitas com segmentos de reta, mas no final eu apaguei algumas regiões aqui da calça para gerar o efeito da curvatura. Então, isso é o que vocês devem fazer também para evitar, né, que o seu personagem fique com o braço muito reto. Tá? Então, o correto aqui seria termos trabalhado, gerarmos o efeito de dobra nesse braço, mas eu quis deixar aqui porque talvez você faça um desenho com essas características e esqueça desse detalhe aqui de aplicar curvatura nas juntas do personagem. Tá, okay? Então, nós temos que dar um efeito mais realista e dentro de uma lógica, né, de efeito de queda desse personagem. Então, o braço obviamente não poderia ficar desse jeitinho aqui. Por ser uma aulinha de desenho digital, a gente deixa, porque isso pode acontecer com você, depois eu vou obviamente alterar, dar um efeito realmente mais anatômico para o personagem, e depois eu posto nas redes sociais para vocês verem como ficou. Tá, ok? O detalhe aqui do tênis, o personagem, a presença da meia dos dois lados, o efeito de dobra aqui na região da calça, e não foi feito isso na camisa do personagem, então nós precisamos trabalhar os efeitos de dobra também na camisa do personagem. Mas enfim, este foi o resultado de um trabalho de praticamente 1h30, e agora eu farei os ajustes para dar um formato mais anatômico a esse personagem. Enquanto isso, começa a fazer o seu paraquedista aí. Pensa um pouquinho aí no pessoal de Boituva, tá? Se você ainda não viu esses malucos saltarem do avião, aí acesse o YouTube, dá uma olhadinha, muito legal. E você pode pegar inclusive algumas referências desses saltos que são feitos. Tá ok? Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse desenho. E aí, aceita o desafio? Dá um like. Depois que você terminar o seu desenho, manda uma imagem aqui para nós através do nosso e-mail. É só acessar o site aqui em cima. E aí, eu quero ver se realmente você conseguiu desenhar o seu paraquedista. Um abraço grande e boa sorte. Tchau!